Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, eu faço parte do time de Heads aqui da Crowd e hoje a gente trouxe uma pessoa super especial para o nosso Crowd Talks, que é o Ramon da Mestre GP. E Ramon, muito obrigada por você estar aqui, estou super feliz com a sua presença, ligeiramente emocionada. Sou fã do seu trabalho, fã do Mestre GP, sigo vocês desde que os conheço. E gostaria que você se apresentasse pra gente, falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre o Mestre GP. Obrigado, Natália, pelo convite. Eu também estou super feliz de estar aqui com vocês. Espero poder trazer muitos insights legais aí pra galera. Eu sou o Ramon, fundador do Instituto Mestre GP. Agradeço já todo o carinho, Natália, de sempre estar com a gente lá, o time da Crowd também. O Instituto Mestre GP, né, o nosso foco é justamente esse, disseminar boas práticas de gestão e de projetos, liderança, cultura organizacional para o mercado publicitário. Então a gente tem ali 4 pilares que orientam as nossas atividades, né, durante a nossa existência, que são educação, né, um pilar de educação que é o mais forte, que é onde a gente dissemina boas práticas e conhecimento sobre essa disciplina para o mercado de comunicação e publicidade. É sempre um conhecimento muito prático, vivencial das pessoas que operam hoje grandes operações e agências, né? A gente tem um trabalho de pesquisa de mercado, então todo ano a gente solta uma pesquisa de mercado sobre o panorama da gestão no mercado publicitário. A gente tem um trabalho de eventos, então a gente tem uma agenda de eventos durante o ano para poder deixar o assunto em pauta e muita produção de conteúdo. Então esse é o nosso trabalho lá no Instituto Mestre GP, quem não conhece ainda, www.mestrgp.com.br. Muito bom. A gente aqui na Crowd já acompanha, que vocês fazem há algum tempo. Acho que antes de chegar toda a galera do time, você e o Gabriel já se conheciam. Então tenta falar pra gente um pouco sobre o cenário atual, sobre o que você tem enxergado nas empresas onde você vai, como que está hoje o mercado digital, e como você tem encaixado o trabalho da Mestre GP nesse contexto, assim, o que você tem sentido no mercado? Legal. O que eu tenho percebido, assim, o Mestre GP, hoje Instituto, ele nasceu em 2013. Então a gente aí tem, contando 2020, já 7 anos de atuação. No começo a gente tinha um trabalho muito de tatear a gestão ou, né, essa disciplina muito por conta do cenário que a gente se encontrava, né? Enfim, se você olhar um pouco para trás, a gente tinha no ano de 2013, pelo menos naquele momento onde começou o Mestre GP, num cenário muito confortável do ponto de vista de gestão. Ainda não era muito prático ou necessário você colocar boas práticas de gestão ali na operação, né? Enfim, você podia ter práticas administrativas e gerenciais, financeiras, do ponto de vista de faturamento, mas isso não era uma rotina para as equipes, né? Hoje o que a gente percebe é que falar de gestão, ele já não é a gente já não percebe uma resistência das pessoas, e sim uma abertura, até porque o mercado ele tem cada vez mais dado mostras de que falar de gestão de projetos ou de gestão de uma maneira geral é necessário, né? Então é um pouco disso que a gente tem sentido, né, especificamente nas empresas que a gente lida, né, que são basicamente agências de publicidade, mas também já tem ali tech partners, produtoras, o próprio cliente, o anunciante, as equipes de marketing também colocando essas boas práticas de gestão ali no seu dia a dia, porque o mercado ele vem mudando, né, e vai mudar cada vez mais, do ponto de vista de você colocar boas práticas de gestão para garantir eficiência, garantir produtividade, garantir rentabilidade para o negócio, saudabilidade para o negócio, publicidade, né, e também para entregar mais resultado para os clientes, porque o próprio cliente também internamente ele tem exigido das agências, né, das empresas que lidam com comunicação, uma gestão mais eficiente dos seus projetos, né, daquilo que eles têm demandado para as agências, além de também a gestão garantir um olhar cada vez mais consultivo para o negócio do cliente, que também é uma exigência forte dos anunciantes, né? Vocês têm aqui a gente tem, né, como empresa de criatividade, uma entrega de
de produtos, de criatividade, mas eu quero também que esses projetos mudem algum contexto, algum ponteiro do meu negócio. Então, acho que você ter a camada de gestão muito bem estruturada garante também essa entrega para o cliente. Então, hoje em dia, o que a gente sente é que o cenário é muito favorável a incorporar essa disciplina como uma essência, que é um pouco desse nosso trabalho, né? Colocar a gestão como uma cultura do negócio, né? A gestão de projetos. Eu sinto que, e aí falando da minha carreira, né? Eu comecei a estudar e tentar entender um pouco mais sobre isso em meados de 2010, 2011, ali na saída de faculdade e já no mundo de agência. E naquela época a gente já começou a falar sobre metodologia, sobre ágil e PMI e tudo que estava nesse universo. E aí eu recordo que era uma novidade e que as pessoas enxergavam assim, eu acho que vai ser burocrático, vai ser, sei lá, vai dificultar uma coisa que geralmente aqui é fluida na agência, mas eu sinto que as pessoas estavam mais acostumadas a lidar com o caos e que o caos era o natural e que qualquer coisa que parecesse, sei lá, uma saída para você organizar ou implementar processo seria chato, assim, as pessoas não iriam curtir. E aí estamos nessa, né, de tentar trazer boas práticas e cultura, educação nesse meio tempo. E aí eu sinto que hoje já é mais bem-vindo, assim, sabe? O que eu sinto de mudança é que quando você fala com ou algum cliente ou algum outro profissional, a pessoa já, eu tenho uma noção, eu já ouvi falar, então acho que essa informação ela tá chegando hoje. Enfim, muita coisa mudou, rede social, tem muitas outras coisas que acabam ajudando a difundir essa mensagem, né? Mas eu sinto que hoje é mais bem-vindo, as pessoas escutam mais e acho que conseguem entender que é positivo e que não é burocrático nem nada, é só para garantir tudo isso que você falou. Ainda tem, assim, a gente vê, né, o mercado e acho que é uma coisa evidente para todo mundo, né? Quem está assistindo essa entrevista aqui, pra gente que lida, né, com esse mercado já sabe, a gente tem muitas mensagens que o mercado nos traz de que existe uma mudança de modelo. Ela vai existir uma ruptura, ela já está acontecendo nesse momento, a gente tem já exemplos de grandes empresas do nosso mercado que estão, né, ou sendo absorvidas ou fechando de fato as suas operações. Eu acho que isso é um caminho que vai acontecer, né, ainda, mas eu acho que é uma coisa natural, né? Não é legal, obviamente, né? É triste, mas num momento de inovação, você sempre tem empresas que nascem, então a gente vê também muitas empresas nascendo. A própria Crowd é uma empresa que já nasce, né, nesse contexto novo de modelo. Você tem empresas que se ressignificam, ou seja, entendem que existe uma coisa nova e que precisam ressignificar o seu modelo de negócio, e tem empresas que vão ainda resistir a essa mudança, né, e vão ser deixadas de lado, né? O mercado acaba expelindo essas empresas. Então, o mercado está dando esses sinais, mas ainda tem muita gente que entende que você criar mecanismos de gestão é um processo burocrático, quando na verdade, quando você dá mecanismos de gestão, você cria melhores condições para as pessoas trabalharem. Ou seja, você tem mais clareza daquilo que você tem que fazer, para onde você tem que ir, que resultado você tem que entregar, né? E você persegue aquela trilha. Num contexto onde você não tem, né, boas práticas de gestão sendo implementadas, você tem o caos. Que daí você acaba deixando as pessoas sem uma visão clara do que estão fazendo, por que estão fazendo, que objetivos tem que alcançar. E aí você tem um caos. O que não se planeja, não se gerencia, né? Se você não planeja nada, as pessoas saem, né, fazendo da maneira que acreditam. E acho que sempre tem uma boa fé nessa história, mas, né, então a gestão, quando a gente fala de uma maneira bem prática, é isso, é você criar condições para as pessoas trabalharem melhor. Isso é essencial para essa
coisa que a gente falou de cultura de performance, né? Das pessoas entregarem mais e estarem cada vez mais satisfeitas com o que estão entregando. E realmente a empresa ter esse olhar, tirando esse preconceito do processo e pensando mais em como a gente cria condições, que é o termo que você usa, que eu acho incrível, assim, a gente consegue deixar bem claro para que os profissionais entreguem mais, né? Para que a coisa no final tenha um resultado bacana. Eu queria aproveitar esse gancho para ver se a gente consegue seguir na linha se tem alguma mudança que você tem sentido no mercado, alguma tendência, alguma coisa muito nova assim que você está sentindo nas empresas por onde o Mestre GP passa, nos eventos que vocês promovem, o que você tem sentido de novidade assim, que está chegando agora? O que a gente tem percebido de novidade, tanto do ponto de vista das empresas do nosso mercado, quanto dos anunciantes, é a história da agilidade, né? E acho que é uma mudança global, né? As empresas, de uma maneira geral, estão trazendo agilidade para as suas estruturas. Só que, de novo, assim, a gente fez vários benchmarks, conseguiu, né, visitar várias empresas e também em várias agências, e você percebe que existem dois mundos um pouco diferentes e um pouco distantes, né? Os anunciantes, eles já começam a embutir no seu modelo de negócios a agilidade como uma cultura de fato, né? Então é uma cultura ágil. Eu tenho essa disciplina como um mindset, né? Como um modelo mental de comportamento das pessoas. Ao passo que quando a gente vai para a nossa realidade, e aqui o trabalho do Instituto Mestre GP, inclusive, é ser esse elemento provocador. A gente tem que provocar essa mudança e tem que trazer isso como uma realidade. A gente percebe que ainda existe um pouco dessa resistência e um pouco também é quase como se a gente tivesse que dar um passo maior do que as empresas estão tendo que dar, porque no momento onde você nem tem consolidado boas práticas de gestão, eu já tenho que trazer uma coisa que é um passo 2, né, ou uma coisa mais nova ainda do que a própria gestão como base fundamental, porque a gestão, ela, né, enfim, se for pegar o próprio PMI, em 1969, então já tem uma história aí, né, nasceu ali junto com os trabalhos com a NASA e tal, e aí se a gente nem tem esse papel basicamente estruturado, eu vou ter que trazer ainda uma coisa já mais nova ainda, que é a própria agilidade, que o Manifesto Ágil é de 2001, né? Então, a gente vê que a gente tem que dar passos um pouco mais rápidos, enquanto as empresas, elas têm ali óbvio, são estruturas e organismos completamente diferentes, mas no final são empresas, né? E elas têm um pouco de aceitação de aprendizado, que também é uma coisa que eu acho que para você colocar qualquer coisa nova de gestão, principalmente, você tem que ter um espaço para aprender, né? E você tem que ter a tolerância a esse intervalo de aprendizado, que vão acontecer muitos erros, né? Então, a gente percebe que no nosso mercado a gente às vezes é muito mais imediatista, né? Você coloca uma coisa em prática, ela já tem que dar resultado, tem que funcionar, se não funcionar, tira, faz outra coisa e tal. Enquanto que você percebe que nas empresas, quando, enfim, a gente fez alguns benchmarks, você tem um processo de implementação de uma cultura que leva 5, 6 anos para que eles entendam que agora estamos confortáveis e seguros para replicar esse modelo para o resto da organização. Então você tem ali essa tolerância ao aprendizado, né, e ao erro, de alguma maneira, que no nosso mercado às vezes vira uma coisa mais imediatista. Então, a agilidade, pelo que eu tenho visto, é uma busca das empresas, é uma busca do mercado como um todo. Então, você vê a agilidade sendo aplicada desde empresas de manufatura até empresas de serviço. Você vê a agilidade sendo aplicada na educação, a agilidade sendo aplicada em centro cirúrgico. Então, a gente também tem que ser capaz de olhar para esses conceitos e essa base filosófica que conceitualmente é muito simples de entender, é muito pragmático, né, o Manifesto Ágil. Só que ele é complexo na sua aplicação, porque
você tem que mudar uma coisa que é muito difícil, que são comportamentos e hábitos das pessoas. É muito menos sobre ferramenta e processo e muito mais sobre comportamentos e atitudes que as pessoas têm que ter. E isso é difícil de mudar. E acaba transitando com outras áreas, né? Tipo, você acaba trazendo, sei lá, recursos humanos para isso, né? Porque tem esse olhar para a pessoa, né? Pro resultado dela, pro comportamento dela, e se ela está sendo resistente ou não, porque, beleza, a gente implementa um processo, uma ferramenta nova, beleza, o mundo tá todo mundo alinhado agora, mas tem essa coisa do comportamento mesmo, de como a pessoa está encarando aquilo, e se ela está conseguindo assimilar, se ela está aprendendo nesse processo todo. Aqui na Crowd, como você já mencionou, é uma empresa nova, então não teve muita saída, assim, a gente já entrou no mercado quando tudo isso era muito... Não tem uma outra forma, a gente lida com digital, com publicidade, então é essa a nossa realidade, não tem como fugir muito disso. E os profissionais que a gente conhece aqui já estão mais ligados, assim, ou a pessoa realmente já sabe do que a gente está falando, já sabe do que, quando a gente traz conceitos como agilidade, cultura de performance e todas as outras coisas que a gente fala aqui no dia a dia, a maioria das pessoas ou já ouviu várias vezes e, pô, que bom que a Crowd trabalha assim, ufa, porque é assim que eu também gosto de trabalhar. Outras pessoas, não, já vou falar, me conta mais um pouco, e aí a gente entra com esse papel de tentar educar um pouco também para que as pessoas façam parte disso que a gente faz aqui. Então, pra gente é uma coisa engraçada, assim, porque essa é a nossa realidade, é assim que a gente já nasceu nesse mundo, então não teve nenhum processo de mudança e de aceitação, já foi assim, é assim que a Crowd sobrevive e assim que a gente vai educando os profissionais. E aí eu queria pegar esse gancho para falar sobre um assunto que a gente estava batendo papo ali antes de começar, que é a gestão do trabalho remoto, né? E aí eu queria entender um pouco mais de você, como que isso tem sido encarado lá fora, e como o Mestre GP, como as metodologias, como o Mindset Ágil consegue contribuir para isso, né? Porque hoje a gente fala muito sobre home office como benefício, ou sobre o trabalho de freelancer cada vez mais sendo um caminho para as pessoas, né? E, enfim, a gente, por exemplo, aqui mora em São Paulo. São Paulo é gigante. E às vezes aqui a gente lida com pessoas, sei lá, o cara mora na Zona Leste, a Crowd fica aqui na Zona Oeste. Só o tempo que o cara levaria para se deslocar, para sair da casa dele, para chegar até aqui, para voltar, ele perderia, umas 4 horas. São 4 horas preciosas que ele poderia estar produzindo, fazendo alguma coisa na casa dele, então isso pra gente já é real. E aí eu queria tentar mesclar esses assuntos, assim, tentar trazer o que você tem enxergado sobre cultura de gestão do trabalho remoto e como as metodologias podem contribuir com isso, o que o Mestre GP já está trazendo esse mindset para o trabalho de vocês. O que acho que trabalho remoto, assim, a gente vai viver uma revolução da maneira como a gente encara a nossa vida profissional, né, em vários aspectos. Isso já tem sido também trazido como tônica, assim, recentemente saiu numa revista, na capa dela, a tendência do trabalho daqui a 10 anos. O que vai acontecer com o trabalho daqui a 10 anos. Fora a questão da robotização, a automação de muita coisa, você tem essa questão do trabalho sendo executado de uma maneira remota, né? Assim, o que a gente vê no mercado de comunicação? Isso já acontece, mas, como a gente também estava falando, ele não é encarado ainda como um trabalho remoto, né? Em alguns lugares. É encarado como um trabalho de terceiro, né? Que ele é delegado para um freelancer, alguma coisa nesse sentido. E aí as pessoas estão ali trabalhando para entregar partes daquele trabalho, de um projeto, mas isso não é ainda uma tônica de um trabalho remoto que envolve ali uma governança, uma estrutura de gestão orientada a tratar as pessoas com um trabalho remoto. Tem muitas coisas acontecendo. A própria, eu não vou me lembrar agora o nome da empresa, mas que
colocou lá o trabalho 6 horas por dia, enfim, tem gente que já está colocando 2 dias de trabalho em casa, o resto do trabalho vai para o escritório. O próprio contexto atual que a gente está vivendo, né, global aqui, da crise que a gente está vivendo, está forçando as empresas a adotarem essa postura. E, de novo, assim, a gestão ela tem que ser usada para beneficiar e para que as pessoas trabalhem melhor, né, sejam mais eficientes e mais, né, produtivas. Isso pode ser encarado em qualquer contexto, tanto num trabalho físico, presencial, como num trabalho remoto, que é o que a Crowd já faz. Então vocês já devem ser craques nessa história de como é que eu crio mecanismos para poder garantir que a pessoa do outro lado, que não está na minha frente, que é uma comunicação muito melhor, entenda o que eu estou falando, saiba o que precisa ser feito e eu consiga metrificar a eficiência do trabalho dessa pessoa. Então a gestão ela tem que dar essa condição para que quem está lá na outra ponta entenda o que ela precisa fazer, em que momento, que resultados ela precisa atingir e que indicadores você, como gestora, vai exigir dessa pessoa para garantir que ela está sendo produtiva ou não, ou que ela está cumprindo aquilo que foi acordado ou não. Então, de novo, assim, acho que a gestão ela tem que apoiar qualquer metodologia, qualquer ferramenta, framework, ele tem que ser encarado como um benefício, né, para quem vai operar aquele time ou para quem vai ser parte daquele time. E o que acontece até com a própria agilidade, acho que o trabalho remoto, né, tem essa questão também que quando você fala, por exemplo, em agilidade em alguns ambientes, as pessoas elas entendem superficialmente ou, né, enfim, ali o básico do que é agilidade, tentam colocar isso também de uma maneira superficial dentro da sua estrutura. Por exemplo, quando você vai montar o squad, você simplesmente bota as pessoas para trabalhar junto, mas você não dá conceito, base fundamental, ferramentas para elas operarem, que indicadores elas têm que perseguir, como elas vão operar assim no squad. Então você simplesmente bota as pessoas para trabalharem juntas e encara que aquilo está sendo um squad. Só que daí as pessoas continuam atuando da mesma maneira, com os mesmos comportamentos e hábitos, só que elas estão trabalhando juntas. Então isso não é um squad. E a mesma coisa acho que acontece com o trabalho remoto. Você simplesmente coloca a pessoa para trabalhar na casa dela, mas não orienta essa pessoa de quais comportamentos e atitudes ela precisa ter e que ferramentas e indicadores vocês vão começar a medir. Então acho que o trabalho remoto, acho que ele é uma tendência, mas ele tem que ser encarado como uma cultura também. Entendam como funciona um time ágil, um time de alta performance e comecem a ter os comportamentos que essa filosofia exige. Então acho que é uma tendência, acho que tem muito espaço, tem muito mercado ainda para o trabalho remoto se desenvolver, se aprimorar, assim como a agilidade e a gestão de uma maneira geral. Só que você precisa preparar as pessoas, elas têm que saber o porquê que elas estão trabalhando daquela maneira e que condições você está dando para trabalhar. Para a gente aqui o desafio sempre foi grande, mas, como você falou, somos craques, né? para brincar com o termo, mas essa é a nossa história, né? Foi assim que a gente começou. E temos a plataforma, os profissionais que estão ali, então o nosso time, a base operacional está toda espalhada pelo Brasil. Vez ou outra a gente consegue, a gente precisa alocar alguém aqui e tal, tem algumas pessoas que a gente fala, às vezes com mais frequência, mas é desafiador, mas assim, é totalmente possível, assim, acho que uma das bandeiras que a Crowd levanta no mercado é isso. E exige um pouco mais da gente no sentido de como que você monitora ou você fica de olho mesmo no engajamento da pessoa, porque uma coisa é o teu colega de trabalho que está ali, você vê que é um cara que todo dia chega sorrindo e brinca com as pessoas, e aí nos últimos dias ele já não tá mais tão motivado. O que será que tá acontecendo com ele? A gente perde esse feeling do contato, né? E aí, como que a gente consegue observar a pessoa e entender um pouco mais do contexto dela, o momento que ela tá? Então exige que a gente se aproxime mais
fale mais e tenha uma cultura de, fulano, vamos só bater um papo. Tem cara que às vezes fala, mas eu não só tenho que entregar amanhã? Não, eu quero saber se tá tudo bem. Então exige um pouco mais da gente, uma sensibilidade que no ambiente de trabalho você percebe, você sente, e com a gestão do trabalho remota, a pessoa tá longe de você precisa se esforçar um pouco mais. Esse passo tem que ser nosso, né? Tem que ser da Crowd, que é o núcleo de gestão. E o papo é mais franco, né? Porque quando a gente fala de agilidade, a gente fala de produtividade. Uma coisa vai pincelando a outra, né? Então, para eu ser mais produtivo e ágil, o que eu preciso? Eu preciso gerenciar melhor as minhas horas de trabalho. E aí a Crowd entra, tá? Quantas horas você consegue dedicar pra gente nesse trabalho, por semana, por dia? Às vezes assusta um pouco, porque as pessoas às vezes não estão acostumadas a trabalhar assim. Mas quando eles entendem que isso é bom para eles, pra gente conseguir medir velocidade, para que as estimativas comecem a ser mais fiéis. Então, uma entrega X, eu acho que eu entrego isso para você na semana que vem. Tá, mas quantas horas você pretende dedicar e tal? E aí meio que força a pessoa a medir o próprio trabalho, assim. E aí a gente entra convencendo e tentando mostrar que, se você gerenciar bem o seu trabalho, e uma coisa que você está falando, você entrega semana que vem, na verdade você conseguiria me entregar daqui 2 dias, tem mais trabalho a ser feito, né? Tem mais coisa aqui para te passar. Então, as coisas elas vão se encaixando, assim. Então, um conceito ágil, de produtividade, de gestão de hora. Eu preciso saber quantas horas você está dedicando para poder te gerenciar de longe, para eu saber que eu não posso ficar enchendo o seu saco enquanto aquilo ainda não se consolidou. Então, pra gente é muito mais cirúrgico, eu diria. Tipo, essa é a nossa realidade, né? E aí é curioso quando você fala assim, para as outras pessoas ainda é uma tendência, às vezes é visto como um benefício, alguma coisa que você dá para um funcionário ou outro, é uma novidade. Pra gente isso já está consolidado. E aí é legal ver que para as outras pessoas isso ainda não faz tanto sentido, talvez, e aí a gente enxerga a nossa responsabilidade. Tipo, esse papo que está rolando aqui, a gente dizer que é super possível, né? Que nós somos ali um modelo inovador que já está levantando essa bandeira e já está dizendo super possível, a gente está conseguindo entregar vários projetos e tem muita gente legal aqui trabalhando e que a gente brinca, tem funcionário da Crowd, já tem gente que já tá super aqui no dia a dia, conhece todo mundo, conhece pessoas de outras áreas, às vezes está numa call, aí passa um outro head de uma outra área, a gente apresenta aqui fulano e a gente consegue, sabe? É difícil, é novo, mas aqui a gente já é craque, eu gostei do termo, craque. Joga o jogo. Muito bom. Legal. Tem muito espaço. Sim. E aí, o que eu queria te perguntar, para ser um pouco mais prático, assim. Hoje, o mestre GP, ele não defende um único framework, assim, pelo que eu sei dos treinamentos e tal. O que você acha, assim, que a gente pode trazer da essência desses frameworks, como rituais e alguma coisa mais prática para trazer mais agilidade e ser um ponto positivo para a gestão do trabalho remoto, assim? Eu sinto muito essa coisa da rotina, de você ter eventos pré-determinados para que a gente não perca o time. Mas você enxerga mais alguma outra coisa aí, falando mais de uma forma mais prática mesmo? De fato, assim, a gente não defende nenhum método, nenhum framework, assim, a gente, como instituto, tenta trazer a maior amplitude de informação para que as pessoas tenham condição de decidir o que é melhor para elas, né? Porque, de uma maneira bem prática, assim, é difícil você replicar modelos em várias corporações, por mais que o produto que vai ser entregue ou o serviço que vai ser prestado, no caso de uma empresa de comunicação, seja o mesmo. Porque você tem ali um modelo de venda diferente, muitas vezes, você tem equipes com maturidades diferentes, você tem tamanhos de empresas diferentes, você tem questões de equipes alocadas, equipes remotas, enfim. Então, você tem contextos muito singulares. Então, o que a gente tenta trazer você tem tudo isso aqui na sua caixa de ferramentas. O que você vai puxar nesse momento para esse contexto, para esse cliente, para esse projeto, para essa equipe? Mas o que você precisa ter é essa caixa de ferramentas bem
bem alimentada ali, com bastante ferramenta para você puxar. Eu acho que assim, o que para mim é o mais difícil, e talvez seja o elemento que eu traria de uma coisa que as pessoas pudessem trabalhar melhor, são de fato os comportamentos. Eu acho que assim, você investir na sua mudança de atitude, ela é mais complexa, né? Ela exige mais esforço e disciplina de você como indivíduo, muito mais do que da corporação, né? Acho que tem que ser também um trabalho da pessoa, mas para mim o que gera mais impacto, porque não adianta você só dar o ferramental, as cerimônias, como você falou, enfim, ter os rituais, tudo bem estabelecido, escrito no papel, impresso na parede, se do ponto de vista da pessoa, o comportamento dela não está ajustado para atuar naquele modelo. E eu já vi, né, enfim, não só em agência, mas em outras empresas, onde você embute esse modelo e a pessoa não se sente confortável e sai. É natural, nesse processo de mudança, você não se sentir, e não que isso está certo ou errado, não quer dizer que a pessoa que saiu está errada, é a empresa que está certa. A pessoa só não se sente confortável naquele modelo, e muitas vezes a empresa não vai se sentir confortável, vai voltar atrás e falar, não, meu modelo de negócio tem que atuar dessa maneira, não dessa nova que a gente está tentando trazer, enfim. Então tem certo e errado, tem aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Então eu acho que o que eu traria que não é tão prático assim, mas é algo que eu sugiro que as pessoas invistam numa mudança de modelo mental, que vai ser uma exigência daqui para frente. O próprio Fórum Econômico Mundial, no ano de 2018, ele listou as 10 competências dos profissionais, né, as habilidades que as pessoas tinham que ter naquele ano, né, enfim, mas acho que ainda serve muito serviu para o ano 2019, acho que serve ainda para 2020, que tem muito a ver com o comportamento, que é flexibilidade, inteligência emocional, gestão de pessoas, resolução de problemas, criatividade. Então são todas habilidades comportamentais de atitudes que você tem que ter. Claro que isso tem uma base técnica também boa, você tem que ter, mas isso tem a ver muito com comportamentos e atitudes. Então eu sugeriria que as pessoas investissem em autoconhecimento, enfim, em desenvolvimento pessoal do ponto de vista de comportamento e atitude, que é o que a agilidade traz muito, assim, ela questiona muito, e por isso que é tão difícil de você colocar numa estrutura muito grande, num organismo muito complexo, mas é possível. Tem empresas muito grandes aí que estão fazendo isso e é possível. Sim. A gente falou muito sobre o cenário atual, pincelou um pouquinho de como os outros anos, como foi a nossa trajetória até hoje, a gente encarar tudo isso como uma coisa muito real, e eu queria tentar refletir com você sobre para onde vamos, né? O que vem de novo, o que a gente tem sentido. Tinha comentado com você que eu tenho lido em muitos lugares sobre cultura de performance e a gestão de pessoas, né, do indivíduo ser muito mais importante do que processos e tudo mais. A gente está falando muito disso, e o Ágil fala em produtividade, em engajamento, em todas as coisas que a gente estava falando. Tô certa? É isso mesmo? A gente está caminhando para isso e usando todos esses estudos para que o indivíduo seja melhor avaliado e observado com mais empatia. Não sei, eu tenho sentido isso, eu tenho lido bastante sobre isso, como se fosse o caminho que o mercado tá tomando, assim, de uma maneira geral. Bom, eu não sou nenhum guru aí para dizer o que é certo, o que é errado, tá? Mas, como você disse, acho que essa é um pouco da tônica, né? A gente tem muito desenvolvimento do ponto de vista da tecnologia, tem muita coisa nova surgindo. De novo, eu vou usar a Crowd. A Crowd é uma inovação do ponto de vista de tecnologia. Você consegue capilarizar a sua atuação de uma maneira muito fragmentada, quase global, só que no final você lida com gente, né? É gente fazendo coisa para gente que outra gente vai comprar. Então, essa cadeia, acho que ela vai ser sempre dessa maneira. Então, por isso que eu acho que dá importância
de você olhar cada vez mais para o indivíduo, né? E como aquele indivíduo se sente pertencente àquele organismo que ele está naquele momento, que é uma empresa, que é uma companhia, que é um time, que é um grupo de trabalho, e ele se sinta ali confortável, enfim, naquele momento que ele está. Assim, a gente também, o que tem uma tendência que tem surgido muito, né, e tem sido muito discutido, é que as pessoas, né, dessa nova geração, elas vão ter 5 carreiras na vida, e essas 5 carreiras podem ser simultâneas. Então eu posso ser, por exemplo, professor, mas eu também trabalho na Crowd, e eu também gosto de marcenaria, e eu também sou atleta nas horas vagas, e sei lá, eu sou músico que eu gosto de música, e eu transformo isso num hobby que daqui a pouco pode virar uma fonte de renda para mim. Hoje a gente vê isso acontecendo, por exemplo, com pessoas que fazem, por exemplo, eu já peguei profissionais em motoristas de aplicativo que ele faz corridas no trajeto do trabalho. Então, por exemplo, você deu o exemplo da pessoa que vem da Zona Leste, né? Um exemplo, e a gente está aqui numa região central, só para quem está assistindo fazer alguma referência, é uma distância razoável. Então, a pessoa nesse trajeto da casa dela até o ponto de trabalho, ela vai fazendo corridas e pegando pessoas, porque você consegue em alguns aplicativos de corrida setar um destino e você só pegar corridas que te levem a esse destino. Então imagina, eu tenho que vir para a Crowd, eu estou em uma cidade que é distante, eu vou pegando corridas, eu chego na Crowd, beleza, eu desligo o aplicativo e vou trabalhar. Na hora que eu for embora, eu vou também pegando corridas que me levem. Então isso, querendo ou não, já são 2 carreiras diferentes. Então isso vai ser um pouco da tônica, e como é que a gente gerencia essas pessoas, gerencia essas carreiras, gerencia esse indivíduo para que ele se sinta pertencente no organismo que ele está. Então, olhar para a pessoa vai ser cada vez mais importante, porque aí você entra numa camada de propósito, de valores, né? A gente tem muito uma discussão ética hoje das empresas, a própria sustentabilidade, enfim, o impacto que as empresas geram no meio ambiente. Então isso são todas críticas de pessoas, da gente como indivíduo. Então as empresas têm que cada vez mais olhar para aquilo que elas são, que elas representam e como as pessoas se sentem pertencentes àquele organismo. É muito mais do que garantir lógico, você tem que garantir um ambiente confortável de trabalho, uma mesa, um computador, enfim, ferramentas para que elas produzam aquilo que tem que ser produzido, mas você também tem que olhar para o indivíduo e como ele se sente naquele ambiente, né? Então acho que tem muito sentido nisso que você tem ouvido, estudado. Eu também acredito nisso, não sei se a pessoa do outro lado acredita também, mas eu acho que é um caminho, né, quase antagônico, né? A gente fala muito sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, automação do trabalho, mas do outro lado tem gente. Olhando muito para tudo isso, você pode perder todo esse lado, né? Sim. As coisas, senão fica desequilibrado. Você pensa tanto em otimização, automação, robotização, a gente escuta tudo isso. Aqui a gente lida com tecnologia, também escuta muito, mas para se perder facilmente esse outro tom, esse outro olhar, é muito fácil também, porque você fica tão vidrado com as coisas que a tecnologia pode resolver e a gente para de olhar para o indivíduo, né, que está inserido nesse contexto. Mas é isso. Valeu, gente, Show. pela entrevista. Espero que vocês muito obrigada. gostem. Estou muito feliz. Eu estou feliz. Valeu, Crowd, valeu, Nath, pela entrevista. Eu que agradeço.